Vamos lá, meus amigos, dar continuidade aí aos estudos que estamos realizando, parte geral, né? Primeiro livro do Código Civil, primeiro livro da parte geral. Vamos lá, conversamos a respeito, estamos tratando da capacidade civil, que, como visto na aula anterior, a doutrina costuma classificar em capacidade de direito e capacidade de fato. Ok? Capacidade de direito que se confunde em certa medida com a personalidade jurídica. Por quê? Porque se adquire tão logo o nascimento com vida. Ok? Agora, quando fizemos esse estudo na aula anterior, chegamos também ao seguinte entendimento. O nosso ordenamento jurídico não admite a ausência de capacidade de direito. Refletimos a respeito da teoria das incapacidades, ok? Porque a incapacidade, na verdade, ela atinge apenas e tão somente, né, o termo incapacidade no direito brasileiro só existe a incapacidade de fato, a incapacidade de exercício. Nunca, meus amigos, eu sei que já está anotado aí, nunca existirá uma incapacidade de direito. Quando conversamos a respeito de incapacidade, esta incapacidade, esta mitigação, por assim dizer, essa diminuição da capacidade, ela incidirá apenas e tão somente na capacidade de fato, de exercício, ok? Agora, meus amigos, só reassentando mais um detalhe. Vejam, quando falamos a esse respeito das incapacidades, a respeito da teoria das incapacidades, nós podemos verificar que o nosso ordenamento jurídico, ele entende que certas pessoas, em razão da idade, olha só, conversamos da idade ou de condição biopsíquica, elas necessitariam de uma proteção especial a fim de que não se vinculem em determinados negócios jurídicos na realização, na prática de atos jurídicos de maneira desfavorável. É por isso que nós verificamos também que para suprir a ausência da capacidade de fato, de exercício, existe esse suprimento, se dá a partir de dois institutos. E os senhores já anotaram. Aqueles que são absolutamente incapazes, os menores impúberes, são representados. Já os menores púberes, né, aqueles que detêm uma capacidade relativa, aqueles, né, que estão inseridos lá no rol do artigo 4º, ok? Os maiores, né, de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos, né? E até mesmo a capacidade dos indígenas, como conversamos. No caso da incapacidade relativa, nós será suprido por intermédio do Instituto da Assistência. Os menores serão assistidos, de modo que o artigo 3º, aqueles absolutamente incapazes, os menores impúberes, deverão ser representados. Qualquer ato praticado se dará por intermédio de um representante legal, certo? Então vamos lá. Me permitam apenas e tão somente fazer uma observação. A legislação, conversei com os senhores também, de que o Código Civil é uma lei geral e a par do Código Civil existem várias leis especiais que tratam diversos assuntos também de direito privado. Neste caso, eu te convido a fazer uma observação no teu caderno em relação ao ECA, em especial no artigo 2º, ok? Porque a legislação geral trata como menores essa terminologia utilizada pelo Código Civil. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós teremos o quê? Teremos uma terminologia diferenciada. Então, menor seria o gênero, ok? O gênero. E na legislação especial, teremos o quê? Uma definição do que vem a ser criança e do que vem a ser adolescente. Deixe isso bem assentado no teu caderno, ok? Porque essa definição nós teremos aí no artigo 2º, em que se considera criança
para os efeitos, né, do ECA, as pessoas de até 12 anos de idade. 12 anos de idade incompletos. E adolescente, professor? Adolescente seriam aqueles entre 12, né, os 12 anos completos e 18 anos de idade. Tá certo? Então vamos lá. Meus amigos, estamos a tratar então nessas nossas reflexões acerca do quê? Acerca do estado, né? O que pode ser chamado de estado de pessoa, ok? Vamos colocar isso, né? Ó, estamos tratando do estado de pessoa, ok? Aquilo que a doutrina também irá colocar como status, olha aí, status da pessoa natural, tá certo? Estado de pessoa. Veja, e nesse status nós teremos o quê? Né, como ensina o professor Orlando Gomes. O professor Orlando Gomes irá afirmar que este status, né, de que a pessoa, olha só, anotem aí, o status, esse estado, status vem de estado, né, em direito privado, seria uma noção técnica destinada a caracterizar a posição jurídica da pessoa em sociedade, no meio social. Então, o que seria, professor, esse estado de pessoa? Para fins de direito privado, é a noção técnica, né? Noção técnica caracterizar a posição jurídica da pessoa no seio social, na sociedade. Ok? Então vejam, meus amigos, este estado de pessoa, ele pode, no direito civil, ter uma aplicação específica, mas poderá ter outras conotações também, ok? Então, esse estado de pessoas, ele pode ter mais 3 abordagens. Eu quero só fazer esse registro com os senhores. Vejam, porque esse estado pode ser o estado político. E essa matéria é uma matéria eminentemente de direito constitucional. Quando os senhores forem estudar os direitos políticos, que estão na Constituição Federal a partir do artigo 14, os senhores irão verificar exatamente o quê? Qual é o status político, qual é a posição jurídica em termos políticos que a pessoa natural goza, né, em sociedade. Ok? Isso nós iremos observar lá no artigo 14. Então, os nacionais, os senhores irão estudar isso em direito constitucional. Os nacionais, o que é o nacional, o estrangeiro, ok? E se leva em conta qual é a posição então que esse indivíduo tem em face do Estado, em face do seu país, ok? Poderemos também ter um Estado, olha aqui, ó, Estado familiar. Estado familiar. Neste caso, o que se busca investigar? No caso do estado familiar, seria essa categoria aqui, interessa não a parte geral, mas a parte especial do Código Civil, ok? Porque se considera situações em que a pessoa pode ser casada, solteira, casada, divorciada, ok? Situações de vínculo de parentesco. As pessoas vinculam-se umas às outras por consanguinidade, por afinidade. Então, neste caso, nós teríamos o quê? Questões de estado familiar. E por fim, meus amigos, o estado que a gente poderíamos colocar como estado individual. Ok? O estado individual. E vamos anotar, né? Olha só, o estado individual. Neste caso, esta categoria aqui, por assim dizer, ela se baseia na condição física do indivíduo em seu poder de agir, que é o que nós estamos tratando. Então considera-se, portanto, o que se leva em consideração? A idade, o próprio gênero, a saúde, ok? Partindo-se então desse estado, nós poderíamos falar em menor ou maior, como disse aos senhores, o Código Civil trata assim. Neste caso, criança ou adolescente, né? Capaz ou incapaz, e assim por diante. E falando desse estado individual relativo à capacidade, é que nós pudemos refletir também no encontro anterior
em relação ao estado da pessoa com deficiência, ok? Lá nós tivemos a oportunidade de refletir a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou da Lei Brasileira de Inclusão, né? Que várias normas do Código Civil alterou o estado da pessoa, ok? A partir da edição da Lei Brasileira de Inclusão é que se pôde constatar que a situação jurídica da pessoa com deficiência em nada tem a ver com incapacidade de direito. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a partir do artigo 6º, traz expressamente, espanca eventuais dúvidas em relação à antiga, né, proximidade entre deficiência e incapacidade, ao dizer que a deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, ok? Por outro lado, penso que seja oportuno, gostaria de reassentar com os senhores aqui o fato de que existem também, guarda similitude, é importante que tenhamos em mente que existem situações especiais. Olha aqui, ó, situações, vamos colocar dessa forma, situações especiais. Se eu disse situações especiais, são aquelas que fogem à regra geral, ok? O suprimento da incapacidade se dá por meio de dois institutos. Já foi reassentado em outra oportunidade que menores de 16 anos e o instituto que da assistência serão assistidos os relativamente incapazes. Agora, existem situações especiais, meus amigos, que a manifestação de vontade do incapaz, olha aqui, ó, situações especiais, vamos colocar aqui, ó, que a manifestação do incapaz, tá? Manifestação do incapaz nessas regras gerais, ela se dá sem assistência. Se eu estou falando sem assistência é porque estamos tratando dos maiores, não é isso? Maiores de 16 anos, vou colocar assim, ó, e menores de 18, tá certo? Neste caso, olha só, haverá possibilidade de manifestação dos incapazes sem assistência, neste caso, do testamento. A capacidade de testar, meus amigos, se adquire capacidade plena para testar a partir dos 16 anos. Então, olha aí uma regrinha de exceção. Situações excepcionais, ou seja, que tratam de exceções às regras gerais que nós estudamos até na aula anterior, até o presente momento. Capacidade para testar. Olha só, capacidade para testar, ou seja, eu vou colocar assim, ó, testamento, ok? Neste caso, os senhores irão verificar que aos 16 anos se adquire capacidade para testar, independentemente de assistência, ok? Professor, o fundamento, onde que eu encontro? No artigo, olha aí, artigo 1860, no parágrafo único, tá? Código Civil. Artigo 1860, parágrafo único. Por outro lado, meus amigos, fora do Código Civil, nós teremos o quê? Nós teremos também a capacidade eleitoral. Vejam, se adquire direitos políticos, como havia conversado há pouco aqui com os senhores, olha aqui, ó, status político, né? Os status políticos. Se adquire capacidade eleitoral ativa também a partir dos 16 anos. Ok? Então, a partir dos 16 anos se pode votar independentemente de ser assistido por alguém. Professor, vamos lá. Alistamento eleitoral. Olha aí, capacidade eleitoral. Se adquire através do alistamento. Ok? Eu vou colocar assim, ó. Alistamento, capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. E quando, professor, o fundamento, quando se adquire? A partir dos 16 anos completos. Onde é que eu encontro isso, professor? Me dá o fundamento, por favor. Estou ansioso para consultar. Vá até o artigo 14. Coloque aí. Artigo 14
parágrafo 1º. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C. Certo? E aí, para fechar, fazendo um diálogo aqui, ó, com o ECA. Olha aqui, ó, fazendo um diálogo com o ECA aqui também. Interessante notar, meus amigos, que no caso de situações excepcionais do menor, né, em família de colocação, criança ou adolescente, vejam, ainda que seja criança, haverá o quê? Sem que isto se dê por meio de representante legal. O artigo 28 do ECA, a necessidade de manifestação de vontade do adolescente, parágrafo 2º, nos informa que, olha aí, artigo 28, parágrafo 2º, ok? Irá tratar desta manifestação de vontade, numa situação especial em que o incapaz, e neste caso incapaz, absolutamente incapaz, ele se manifesta sem a necessidade de um representante legal. Ok? Depois os senhores irão verificar isso, que essa colocação em família substituta, tratando-se de maior de 12 anos, ou seja, já de adolescente, será necessário o quê? O consentimento deste menor, deste adolescente. Tá certo? Agora, vejam, meus amigos, penso ter deixado claro que, à exceção de situações especiais em que os incapazes se manifestam sem representação ou assistência, nesses casos especiais, vejam, ficou claro que o sistema jurídico brasileiro, o sistema de proteção desses incapazes, eles exigem o quê? Exigem ao absolutamente incapaz proteção incondicional, ok? Proteção incondicional, tá certo? Agora, vejam, estes preceitos sobre representação legal, os senhores irão observar não só a representação legal, como também a voluntária. Os senhores irão encontrar isso a partir do artigo 115 até o artigo 120. Do 115 ao 120 para depois fazer a consulta, tá certo? Aí, por que eu estou chamando atenção para fazendo a primeira observação? Nem vou colocar como observação, vamos colocar como pergunta, já vai ficar melhor. Qual é a pergunta aqui? Ó? Tem circulado muito impróprio. A pergunta é o seguinte, professor, e a senilidade? Olha aí, senilidade, ou seja, ok? Dos idosos. A senilidade seria causa de incapacidade? Senilidade, vamos colocar assim, ó, senilidade é causa de incapacidade? Vejam, meus amigos, a senilidade por si só, não. O fato de uma pessoa ter idade avançada, isso em nada retira a sua capacidade. Vejam, nós temos vários exemplos no nosso país de pessoas que contam já com uma idade avançada e continuam praticando atos da vida civil normalmente. Outros ainda mais do que atos apenas tão somente relacionados à vida civil, ou seja, pertencentes à esfera privada, particular, mas praticam atos de Estado. Vejam, nós tivemos, num passado muito recente, no mandato anterior, o presidente que terminou o mandato anterior contava com mais de 70 anos, o presidente Michel Temer. Então vejam, nós temos outros exemplos, como Fernando Henrique Cardoso, né, que conta hoje com quase 90 anos de idade, Silvio Santos, pessoas que dão prosseguimento à sua vida, praticam atos. Então, a senilidade, entendida aí nesse contexto aqui como uma idade muito avançada ou consideravelmente avançada, não gera incapacidade, ok? Então, para perguntas como essa, é um não sonoro, ok? Não. Agora, por óbvio, né, meus amigos? Atenção aí, cuidado. Isso não é diferente de uma situação de uma pessoa com idade avançada que apresente aí eventualmente um problema de saúde, né? Saúde
mental também, existem algumas patologias que comprometem seriamente o processo deliberativo de escolha. Então, neste caso, estaria justificado o quê? Estaria justificado aí uma interdição, né? Suprir essa incapacidade, mas não é em razão, veja, não é em razão da idade, mas em razão da patologia. Patologia esta que eventualmente também poderia cometer uma pessoa com idade, com menos idade, ok? Então, cuidado, a idade por si só, a idade avançada por si só não gera incapacidade, certo? Mas penso que ficou claro aí esses principais aspectos aqui. Agora, então vamos dar continuidade aos nossos estudos a partir do quê? Professor, e quando é que cessa a incapacidade? Quando é que a incapacidade cessa? A incapacidade cessa quando desaparecem os motivos que a determinaram. O que determina uma incapacidade? O que pode determinar uma incapacidade? Nós conversamos, ou uma patologia, condição biopsíquica aí, né? Uma patologia, ou a questão etária, a idade. Não foi isso que conversamos? Então, do 0 aos 16, incompletos, absolutamente incapaz. 16 aos 18, incapacidade relativa. E aí, meus amigos, atingindo com os 18 anos completos, aí, como costumo brincar com os meus amigos em sala, aí livre estou, não é isso? Livre para praticar todos os atos da vida civil. Então, no caso da menoridade, quando é que cessa? A incapacidade irá cessar, irá desaparecer pelo atingimento da maioridade civil. E onde é que eu vou encontrar, meus amigos, maioridade civil? Irei encontrar no artigo 5º. Olha aí, vamos a ele. O artigo 5º, caput, a cabeça do artigo 5º, irá nos dizer que a menoridade cessa aos 18 anos completos. 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 18 anos completos, atingiu a maioridade civil, cessou a incapacidade, aí, olha só, a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ok, meus amigos? Eu, mais uma vez, vou pedir cuidado com isso aqui, com capacidade o quê? Capacidade eleitoral. Cuidado, meus amigos, com o status político, porque lá é diferente, tá? Então não confundir capacidade de natureza civil com capacidade de natureza política. Lá é diferente, os senhores irão observar que a capacidade lá também se adquire paulatinamente, só que a faixa etária lá é diversa. Faça essa pesquisa, isso será importante para os senhores também, ok? Então vamos lá. Quando é que cessa, professor, a incapacidade? 18 anos. Esta é a regra. Agora, aquilo que conversávamos a respeito do quê? A respeito da estrutura das leis. Na sequência vem o quê? O parágrafo único. E o parágrafo único vem trazer para nós o quê? Algumas regras de exceção ao caput do artigo 5º. E o parágrafo único tratará do quê? Cessa para os menores a incapacidade antes de atingir a maioridade civil. Antes dos 18 anos, há possibilidade de cessar a capacidade. Dá para antecipar, professor? Sim. E se essa antecipação, vamos colocar aqui, ó. Antecipação. Não, vou colocar aqui. E, senão vai dar rima, fica ruim. Ó, estamos tratando da emancipação. Olha aí. E o que vem a ser essa emancipação? A emancipação é, vamos colocar, é a aquisição da capacidade civil. É a aquisição da capacidade civil, e neste caso estamos falando de capacidade de, isso mesmo, de fato, de exercício. Só que, ó, é a aquisição da capacidade civil, preste bem atenção, ó, antes, antecipada. E que senão iria dar uma rima, ó, emancipação, aquisição, tá. Vamos colocar dessa forma, antes de atingir a idade legal.
antes de atingida a idade legal. A idade legal, a regra qual é lá do caput? 18 anos. Dá para antecipar? Isso, professor? Dá. É isso que nós vamos conversar agora. E essa emancipação, ela irá aparecer de 3 formas. Vamos lá. Vamos aí fazer um caderno bacana. 3 são as espécies. 3 são as modalidades de emancipação. Nós teremos a primeira delas, a emancipação voluntária. Emancipação voluntária. A segunda, professor, emancipação judicial. Anota aí. Emancipação judicial. E a terceira, emancipação, tá anotando aí? Emancipação legal. Ok? Então vejam, quando é que cessa a incapacidade? Aos 18 anos completos. Há possibilidade de se antecipar, professor? Sim. Há possibilidade de se antecipar. Por meio do quê? Por meio do Instituto da Emancipação. O que é isso, professor? É uma antecipação. Uma antecipação da aquisição da capacidade civil antes de se atingir a idade legal. E agora, olha só que interessante. Vou colocar aqui, vai ficar bacana, olha só. Vamos colocar aqui. Poderá decorrer essa emancipação sobre 2 formas. Concessão dos pais, olha aí. Concessão dos pais ou sentença judicial. Ou sentença judicial. Por isso é que nós temos essa classificação aqui. Vejam, voluntária, ó acento. Olha só, voluntária, judicial, olha aí que bacana, ou legal que decorre da lei. Bacana? Vamos lá conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Antes, meus amigos, penso que seja oportuno fazer também uma observação aqui em relação à emancipação. Ó, vou puxar aqui, aqui, ó, vai ficar bacana aqui. O código, o nosso atual Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, ela reduziu a maioridade civil de 21 anos para 18. Eu vou colocar dessa maneira aqui, ó, 21 anos. O código anterior, olha aqui, ó, vou colocar dessa forma. O código anterior tratava a maioridade civil, se adquiria, cessava a menoridade, né? Se adquiria a capacidade aos 21 anos. 21 anos completos. E o atual código, no seu artigo 5º, reduziu para 18 anos. Ok? Então, o código anterior, olha aí, ó, o Código Civil de 2016, vamos colocar para ficar claro aqui, ó. O Código Civil de 2016, CC, Código Civil de 2016, que é o que a lei que antecedia a nosso Código Civil atual, que é de 2002. Pai, errou. Hã? Errou. Errei, né? É 1900. Eu falei, 2016? Caralho. O Código Civil de 1916, no seu artigo 9º, a cessação da incapacidade se dava aos 21 anos completos. Era a partir dos 21 anos que cessava a menoridade. O Código atual trouxe para 18. Então houve uma redução. Agora, interessante, meus amigos, que isso aqui irá ter reflexo em outros ramos do direito. Ok? Em outros ramos do direito. E eu gostaria só de deixar assentado aqui com os senhores o seguinte: existem legislações especiais, como, por exemplo, a Lei 8.213 de 91, que é a lei que trata dos benefícios previdenciários, ok? Esta Lei 8.200, vamos colocar aqui, né? Lei 8.213 de 91. Observem, 8.213 de 91
bem antes da edição do Código Civil de 2002. Esta lei, ela trata dos benefícios previdenciários, ok? Então vejam, esta lei vai dizer que o benefício, né, para o benefício previdenciário, que é aquele concedido aos menores, ok? Para provisão material, né, de sustento, a questão da pensão, ela se estende até os 21 anos, tá? Então, Lei 8.213, Lei de benefícios, vamos colocar assim, ó, Lei de benefícios, olha só, se mantém até 21 anos, ok? É por isso, meus amigos, que ó, nós temos um enunciado, e eu já conversei com os senhores sobre os enunciados da jornada de direito civil, ok? O enunciado número 3, do Conselho Nacional da Justiça, das jornadas de direito civil, depois os senhores façam a pesquisa no Vadimeco, vá ao Índice Geral da Legislação e procure, existem vários enunciados lá. Procurem os enunciados da jornada de direito civil. O enunciado número 3, ele irá trazer essa informação. Na Lei de Benefícios, que é 8.213, ainda se estende o quê? A menoridade para fins de benefícios previdenciários à idade de 21 anos. Ok? Um outro e último detalhe para a gente entrar aqui. Vamos lá, mais um detalhe, porque esse assunto é um assunto muito rico. E o estudante de direito, inevitavelmente, ele é questionado a todo momento, né, independentemente de estar no primeiro semestre da faculdade, nos primeiros anos. Quando conversamos a respeito dessa questão, questões envolvendo a capacidade civil, menoridade, né, é muito comum surgirem questões a respeito da pensão, né? Já que eu falei em benefício aqui, vamos lá, pensão alimentícia, ok? Então vejam, no caso da prestação alimentar, né, quando é que estaria por cessar? Essa maioridade do alimentando, ok? Atingiu a maioridade daquele que é beneficiário daquela prestação alimentícia. Atingiu a minoridade, haveria uma exoneração automática desta pensão? Você que está anotando, haveria uma exoneração automática? A resposta é não, ok? Então, a maioridade extingue-se o poder familiar, ou seja, a pessoa, enquanto menor, criança ou adolescente, ela está sujeita ao poder familiar dos pais, ok? Mas para fins de, vou colocar aqui, ó, pensão alimentícia, aí ó, pensão alimentícia, vou colocar até em verde aqui, ó, atingimento da maioridade civil, haveria uma exoneração automática? Interroguei ali, exoneração automática? A resposta é, olha aí, vamos mudar a cor aqui, ó. Não. Ok? Não. Coloquei e exclamei aqui, ó. Vamos ver se ficou claro ali. Essa exoneração automática, ela é vedada. Ok? Ela é vedada. Por quê? Porque tem que ser ofertada ao alimentando a oportunidade de se manifestar e comprovar, se for o caso, de que há impossibilidade de prover a própria subsistência. Então vejam, há possibilidade, várias possibilidades de, mesmo depois de atingida a maioridade civil, 18 anos, para fins do direito civil. Ó, Lei Especial 8.213, 21 anos. Neste caso, para as regras do direito civil, há a possibilidade de se comprovar o quê? A impossibilidade, mesmo depois de atingida a maioridade civil, da manutenção daquela prestação alimentar. Então, nesse instante, há uma exoneração automática? A resposta é não. Quer se aprofundar? Quer? Sentiu? Gostinho de, né? É gostoso, conhecimento é uma delícia. Então quer dar uma, ó, existe uma súmula aqui, ó. Súmula, vou colocar aqui, ó. Número.
Anota aí no teu caderno. Súmula número 358. 358 do STJ. Certo? Vamos lá. Olha aí, bacana, né? Assunto muito rico em detalhes. Vejam, nem conseguimos ainda entrar em emancipação, né? Tamanho aí as peculiaridades, né? Os vários aspectos a serem enfrentados acerca da cessação da minoridade civil. Agora vamos lá, vamos. Esta emancipação, professor, e a emancipação? Como falamos, né? Essa antecipação aí da capacidade civil, é possível? Sim. E é possível, meus amigos, de dois modos: concessão dos pais e sentença judicial. Vamos lá, vamos à primeira delas, a concessão dos pais. No caso da concessão dos pais, meus amigos, estamos trabalhando exatamente qual? A emancipação voluntária. A emancipação voluntária, que tem o seu fundamento onde, professor? Olha só, quando conversamos de emancipação, falamos que está lá no parágrafo único. Então, vamos a ele. Olha só o parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Olha só o inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público. Mediante instrumento público, independente de homologação judicial ou por sentença do juiz. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Olha só, vamos lá. Meus amigos, 16 anos completos, somente com 16 anos completos, será possível o quê? Antecipar. Antecipar a cessação da incapacidade. Ou seja, antecipar a aquisição da capacidade civil de fato. Primeiro aspecto. 16 anos completos. E como é que isto se dá? Pela concessão dos pais ou, vamos lá, pela concessão dos pais ou por sentença do juiz, sentença judicial. Agora, essa concessão dos pais, anotem aí, tem que ser por instrumento público. Vamos colocar aqui, ó, concessão dos pais, instrumento público. Concessão dos pais, mas nesse caso será necessário um instrumento público. Olha aí, será necessário um instrumento público. Agora, vejam, meus amigos, primeira observação aqui, né, nessa emancipação voluntária. Concedida pelos pais? Sim, professor. E essa concessão, ela se materializa onde? Num instrumento público. E quem é que pode, professor? Quem é que pode ter esta concessão dos pais? Somente aqueles com 16 anos completos. Maravilha. Primeira observação, primeiro detalhe. Trata-se de um ato dos pais. Mas é prudente, meus amigos. É prudente que o menor, ele participe. Pois é sobre ele que irá recair os efeitos do ato emancipatório. Ok? Neste caso, quem irá suportar os efeitos jurídicos deste ato praticado pelos pais será quem? Este menor. E neste caso, é interessante que ele participe. Agora vejam, o que tem circulado em prova é o seguinte: a emancipação é voluntária? É um ato voluntário? Sim. Agora, e nos casos de pais separados? Né? Como ficaria isso? No caso de pais separados. Vamos colocar a pergunta aqui? E no caso de pais separados, como é que fica isso, meus amigos? Vejam, quem detém a guarda pode conceder sozinho? Circula isso em prova a todo momento. Eu tenho a seguinte situação: o casal se divorciou, um deles ficou com a guarda. Esse que ficou com a guarda, que detém a guarda, pode sozinho conceder a emancipação? A resposta é não. A resposta é não. E é não por quê? Por que não? No caso de pais separados. Veja, será concedida a emancipação pelos pais ou por um deles na falta do outro. Veja, concessão sempre dos, plural, dos pais, ou na falta. Ok? Cuidado com isso, meus amigos.
Isso não significa que se os pais estiverem separados, aquele que detém a guarda pode sozinho praticar este ato, ok? Não significa. Por quê? Porque os senhores irão observar, a partir da leitura do artigo 1631, que cuida, né, da questão do poder familiar, os senhores irão verificar que no casamento, na união estável, compete o poder familiar aos pais. Aos pais, ok? Então, neste caso, ainda que separados, ambos terão que anuir, ok? E esta anuência se dará sempre por instrumento público, tá certo? E aí, avançando um pouquinho, professor, tudo bem, eu compreendi, mas digamos que a mamãe quer e o papai não quer. E neste caso, como ficaria? Havendo um conflito na decisão. O próprio artigo 1631, no seu parágrafo único, nos dá a resposta, meus amigos. Porque havendo divergência entre os pais quanto ao exercício do poder familiar, e neste caso a emancipação teria esse reflexo, né, de extinção do poder familiar em razão do quê? Do Instituto da Emancipação, da antecipação dessa capacidade civil, havendo essa divergência, quem é que irá solucionar essa divergência? Um deles poderá recorrer a quem? Recorrer ao juiz para solucionar esse desacordo, tá certo? Para botar uma pá de cal nesse desacordo, ok? Maravilha, concessão dos pais, por isso denominada de emancipação voluntária. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com os senhores a respeito do quê? Quando se dá a emancipação, ou a pessoa, né, neste caso o menor, ele está apto à prática de todos os atos da vida civil, ok? Se ele está apto a todos os atos da vida civil, e nós já estudamos isso, como está lá no artigo 1º, vejam, neste caso ele poderá o quê? Contrair, né, adquirir direitos e também se obrigar perante outros. E neste caso, meus amigos, existe também a responsabilidade pela prática de alguns atos. Nós estamos em que campo? No campo do direito privado, especialmente aqui, cuidando de questões relativas ao direito civil. E bem sabemos que a prática de atos ilícitos contrários à ordem jurídica, prática de atos, né, antijurídicos, eles ensejam a responsabilização de quem os praticou. No caso, neste caso, como estamos no campo do direito privado, responsabilidade civil. O Código destina, né, destaca um capítulo específico para tratar disso. Depois consulte lá no artigo 927 e seguintes, nós teremos aí um regramento a respeito da responsabilidade civil, tá certo? E aí, neste caso, vamos criar a seguinte situação hipotética. Os livros trazem dessa forma, né, os doutrinadores trazem dessa forma, existem vários exemplos nesse sentido. Vamos considerar que, vou dar um exemplo comigo. Eu tenho um filho que me causa bastante preocupação. Terrível. Arruma confusão desde criança, desde menor, incapaz, vidraça do vizinho, é bola, é pedra, briga, rolo. Pensa no garoto que apronta. E me sopraram no ouvido um acadêmico de direito, me falou, olha, tem a solução para o teu caso. Se ele agora, meu filho que conta com 16 anos, vejam, se aos 16 anos é possível antecipar o que? A capacidade civil, basta que Carlos e sua esposa possa voluntariamente conceder essa emancipação a este filho por meio de um instrumento público que estará exonerado, né? Olha, consegui me livrar desse potencial terrorista, porque apronta a beça. Seria o quê? A concessão
de emancipação voluntária por parte dos pais em relação a esse menor, poderia se tornar o quê? Uma escapatória para se livrar de uma possível responsabilização futura por essas práticas aí, né? Por esses ilícitos civis causados pelo filho terrível aí. Neste caso, vejam, meus amigos, é possível, então, os pais diante de um filho, nessas circunstâncias hipotéticas aqui que eu estou tentando, me esforçando para criar, seria possível conceder a emancipação voluntária, observando na letra fria do texto, né? A interpretação literal seria perfeitamente possível. Só que, em termos de responsabilidade civil, os pais não deixam de responder, ok? Então, ainda que esteja emancipado, neste caso voluntariamente emancipado, a responsabilidade civil, os pais não podem se furtar por eventuais atos ilícitos praticados, ok? Nessa linha de entendimento, o professor Silvio de Salvo Venosa perfila o entendimento de que a responsabilidade civil dos pais pelos filhos menores, né, no caso de emancipação voluntária, ao entendimento, ele traz na sua obra o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a responsabilidade pelo ilícito causado pelo menor emancipado persiste até que ele alcance os 18 anos. Certo? E isso é para que a vítima ela não corra o risco de ficar sem ressarcimento. Ok? Então, vejam, o professor Silvio de Salvo Venosa traz esse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e que também dá ensejo, meus amigos, olha só, a um enunciado, olha aqui, vou colocar ao lado, o enunciado, neste caso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, responsabilidade civil pelo menor. O enunciado número 41. Enunciado número 41 do CJF, ok? Que irá tratar também dessa questão, e aí temos então agora o escolho, né, a lição jurisprudencial de que a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18, maior de 16, menor de 18, com seus pais, é ter sido emancipado voluntariamente. Faça essa pesquisa depois. Legal? Então, olha, emancipou, adquiriu capacidade civil plena, vida que segue. Os pais respondem solidariamente até se atingir a maioridade civil que se dá aos 18 anos. Tá certo? Agora passamos então a essas outras duas formas bem tranquilas. Estas outras duas formas que não dependem, hein? É bom anotar aí, não depende de vontade dos pais. Ok? Colocou aí no teu caderno? Ó, emancipação judicial ou emancipação legal não depende de vontade dos pais. Judicial, como o próprio nome sugere, sentença judicial. E ó, emancipação legal é aquela que decorre da lei. Tem vontade aqui? Não. Dos pais, em hipótese alguma. Ok? E a judicial, professor? Judicial é tranquila. Vamos anotar. Judicial concedida pelo juiz. Olha aí. E a judicial? Concedida pelo... Vou colocar juízo, tá, pessoal? Depois converse isso com o professor de processo. Concedida pelo juízo. Ok? Então, neste caso, se o menor for tutelado, concedida pelo juiz ou pelo tutor, e desde que ele tenha 16 anos completos, ok? Neste caso, é esta literalidade aqui do texto, do inciso 1, segunda parte. Olha o que diz o inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, é o que conversamos até agora. E não há necessidade de homologação judicial. Ou
Olha aí, preposição, circula na tua legislação. Ou, olha aí, por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. Neste caso, meus amigos, ouvido o tutor, desde que tenha 16 anos completos, é no caso, né, de órfãos, ou daqueles que, filhos cujos pais tiveram o poder familiar, né, foram destituídos do poder familiar. Então, neste caso, o tutor terá de ser ouvido, ok? Se tiver os pais, por óbvio que nós estamos diante de emancipação voluntária, ok? Emancipação judicial tem espaço quando? Tem espaço nos casos, né, em que o tutor terá de ser ouvido, ok? Agora, cuidado, atenção. Neste caso, meus amigos, quem emancipa não é o tutor. Quem emancipa é o juiz. O tutor apenas será ouvido. No caso da emancipação voluntária, quem emancipa são os pais, porque independe de homologação judicial. Ficou claro? Cuidado. Emancipação judicial, quem é que emancipa? É o tutor? Quem emancipa é o juiz. O tutor será ouvido, por óbvio. E é legal, professor? Legal, tranquila. A legal é bem tranquila. Vamos lá, legal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Inciso 2. Emancipação. Inciso 2. Vai do inciso 2 ao inciso 5. As formas de emancipação. Então, legal, elas derivam, vamos colocar aí, derivam da lei. Eu sei que, né? Olha aqui, ó. Legal. Derivam, decorrem unicamente da lei. E neste caso nós estaremos onde? Lá no artigo 5º, no artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, do inciso 2 ao inciso 5. Essas são as, vamos colocar aqui, ó. Inciso 2 ao 5. Quais são as formas, professor? As formas de emancipação, então. Neste caso, será independentemente da vontade dos pais também. Ou, no caso, também do juiz. Independe dos pais, independe do juiz, porque neste caso decorre única e exclusivamente da lei. Primeira delas, vamos lá. Inciso 2, casamento. Olha aí. Casamento. O casamento gera, dentre outros efeitos, o que? A emancipação. Ok? A emancipação. Só que poderão se casar apenas e tão somente quem? O homem e a mulher com 16 anos completos. Cuidado, hein? Só uma pegadinha, uma casquinha de banana. Né? Eles podem se casar com 16 anos. Ok? Neste caso, deverão o quê? Ter, né? A lei exige o quê? A autorização de ambos os pais também. Ok? Professor, onde é que eu posso verificar isso? Lá no artigo 1517, o casamento. Artigo 1517. Casou, está o quê? Apto. Tornou-se capaz, adquiriu capacidade plena. Já tinha capacidade de direito, agora acaba adquirindo a capacidade de fato, ou seja, a capacidade plena para os atos da vida civil, antes de atingir a idade de 18 anos. Ok? Vocês vão estudar isso com tranquilidade lá no direito de família. Teve uma alteração recente agora no 1520. Deixa para estudar isso em direito de família. O que é importante para nós aqui neste recorte é o quê? O casamento, ele antecipa, ele emancipa, né? Antecipa aí a capacidade de exercício, de exercer por si só os atos da vida civil. Agora, nesse caso, o que circula em algumas provas é o seguinte: professor, e se uma pessoa casou, no momento casou hoje, irão estudar isso mais à frente em direito de família, não há nenhum prazo para se divorciar. Então veja, casou, casou, um dos efeitos é o quê? Gerar a emancipação. Né? Cessou aí a incapacidade, a pessoa tornou-se capaz, plenamente capaz. A
Agora veja, e se 2 dias depois falar assim, não era bem isso? Não, não era. Não era bem isso, eu vou me divorciar. Pode divorciar? Sem dúvida. Poderá realizar o divórcio. E neste caso, em caso de divórcio, este ato emancipatório, ele ficará prejudicado? A resposta é não. O divórcio, ele não retorna o estado de pessoa anterior. O divórcio, ele não retorna a situação de incapacidade. Ok? Porque esta emancipação é um ato irrevogável. Ok? Agora, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque eu já vi circulando em prova o fato do quê? Da existência de um casamento putativo. Só deixa a provocação e você aprofunda os estudos depois. Hipótese de casamento ser invalidado. Por quê? Porque é uma hipótese de putatividade. Ok? Para depois pesquisar. Aí, neste caso, o casamento será invalidado e os efeitos retroagem, porque ele é nulo, nunca existiu. Ok? Então, nunca gerou efeito, então não gerou efeito também para a emancipação. Tá certo? Olha aí que bacana. E as duas últimas, que são bem tranquilas, né? Quais seriam as duas últimas hipóteses legais de emancipação, professor? O exercício de emprego público efetivo. Olha aí, exercício de emprego público efetivo. Meus amigos, eu só gostaria de chamar a atenção para esta qualidade do emprego público. Não é o momento, né? Não é o momento de conversarmos a respeito de emprego, cargo, não. Emprego público, trabalho público. Mas tem de ser o quê? Efetivo. Vejam, isso é uma hipótese, situação de difícil aplicação. Por quê? Com a exceção de alguns casos, em especial nas carreiras militares, ok? Dificilmente um concurso público para menores, ok? Menores é que eu estou falando do menor público, né? É difícil isso ocorrer. Agora, na carreira militar, sim, é possível. Aí vejam, então o que circula muito em prova, que em algumas situações pode ser que caia uma pergunta, seria o quê? Aprovação no concurso público, o simples fato de ter sido aprovado gerou emancipação. Errado, falso. Tem que ser o quê? Um emprego público efetivo. Tá certo? Vocês vão estudar isso com calma lá em Direito Administrativo. Outra situação que também não é comum, situação difícil de ocorrer. Olha só, emprego público aqui, colação de grau. Aí, colação de grau em ensino superior. A lousa ficou pequenininha. Olha aí, colação de grau em ensino superior. Mas você está fazendo um caderno bacana aí. Cuidado. Por quê? Porque uma leitura rápida do enunciado pode te colocar numa saia justa. Eu já vi isso. Já vi muito. Sabe? Tentar confundir o candidato, né? o aluno ali em prova, muitas das vezes. O professor exige que o aluno dê a devida atenção. Não pode confundir colação de grau em ensino superior com aprovação em vestibular, meus amigos. Bem. Falou em aprovação em vestibular, você lembra de ensino superior e aí, não, gerou o efeito da emancipação. Colação de grau, ou seja, passou por todas as exigências ali acadêmicas, ok? Vamos fechar? Vamos. Se este menor, com 16 anos, vamos lá, inciso 5. Se o menor, com 16 anos completos, for titular de estabelecimento civil ou comercial, titular de estabelecimento civil ou comercial, ou, olha aí, de existência de relação de emprego, todas essas três situações, estabelecimento civil,
né, o titular de estabelecimento comercial ou existência de relação de emprego, isso é bem tranquilo. Agora, preste bem atenção. Preste bem atenção na condição aqui, ó. Desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. É isso que eu gostaria que os senhores passassem um marca-texto. Desde que, em função dessas três situações, né, titular de estabelecimento civil, comercial, né, ou uma existência aí de relação de emprego, em função deles, olha só, em função deles tenha economia própria. Então, passa o marca-texto aí em desde que, ok? Desde que em função deles, ok? Então, atenção para esses três requisitos e esta emancipação irá decorrer se, em razão disso, este menor com 16 anos completos, ou este adolescente, na terminologia utilizada pelo ECA, ele tenha o quê? Economia própria. Hoje temos aí vários exemplos de menores que têm economia própria e, em decorrência da lei, não da vontade dos pais, nem mesmo do juiz, já são o quê? Emancipados. Tá certo? Meus amigos, eu espero ter contribuído para o estudo, aperfeiçoamento aí do estudo de vocês em relação a esse tema, né, tão instigante, tão rico em detalhes. E eu te espero no próximo encontro para avançar os estudos, para conversar, sabe do que? Da outra face da moeda, que é a extinção da pessoa natural. Estamos falando do quê? Da morte, ok? Mas isso será tema para o nosso próximo encontro. E eu te espero. Obrigado.